Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando aqui nessa noite, quase noite, né, aqui no Rio de Janeiro. Você tá vendo esse vídeo, já é noite, né? Eu tô gravando agora no final da tarde, porque eu passei o dia hoje buscando informações sobre esse negócio envolvendo o Bahia e também envolvendo o Juninho, cara. Foi uma informação que já tinha chegado aqui na gente. A gente estava em viés de apuração, juntamente com outros amigos influenciadores aqui do Flamengo, e a gente entrou em contato, né, no início da manhã de hoje, a gente entrou em contato com o staff do jogador, que demorou a responder, né? Eu acho que essa notícia aqui no Rio de Janeiro, referente ao interesse do Bahia no Juninho, já tinha reverberado, já tinha explodido não, mas os jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo aqui já sabiam disso, né? Então eu acho que o empresário do Juninho, que sempre respondia a gente, demorou um pouco mais para responder. E aí, na hora do almoço, hoje, ele efetivamente respondeu a gente e confirmou o interesse do Bahia no atacante Juninho, do Clube de Regatas do Flamengo. E eu perguntei para ele se havia alguma disputa, perguntei para ele se havia alguma, como eu posso dizer, algum leilão aí pelo jogador. Ele falou que não, que aqui no futebol brasileiro o único time que procurou o Juninho até o presente momento foi efetivamente o tricolor baiano, foi efetivamente o Bahia, mas que existem dois clubes de fora do país que também negocia com o atleta, tá? Então, dois clubes de fora do país, possivelmente da Ásia, estariam também interessados no Juninho. Estou trazendo a informação e daqui a pouco eu vou trazer a opinião para vocês, tá? Olha só, o Juninho, ele tem 29 anos, 1,79 m, 15 jogos aí pelo Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro e fez apenas um gol, tá? Na Série A, vamos ver, 5 jogos na Libertadores e um gol, Copa do Brasil ele jogou apenas 2 jogos, Supercopa um jogo, Mundial de Clubes entrou em uma partida também, enfim. Deixa eu trazer aqui mais detalhes contratuais do atleta, ele que iniciou a carreira dele jogando no Atlético Paranaense, aí foi pro Portimonense lá de Portugal, Brasil de Pelotas, deu uma rodada aí no futebol, até que foi achado pelo José Boto e aprovado pelo Felipe Luiz lá no Qarabag, tá bom? Ele estava jogando lá no Qarabag e veio pro Flamengo por 5 milhões de euros. Muitas pessoas criticaram essa negociação considerando os valores altos, né, meus amigos? Mas ele veio com uma expectativa alta, né, de ser um substituto eventual do Gabriel Barbosa, do Gabigol. E isso pesou um pouco aí no Juninho. Todo mundo sabia que, por características, por qualidade, ele não seria um novo Gabigol, né? Mas ele veio pro Flamengo justamente no momento da saída do Gabigol para a equipe do Cruzeiro. Então gerou essa expectativa. Quem é esse cara? Será que ele vem, né? Será que ele vem para substituir efetivamente o Gabigol? Será que ele é pior que o Gabigol? Será que ele é melhor que o Gabigol? Enfim, então gerou muita expectativa em torno do Juninho. Ó, eu vou trazer para vocês aqui as questões contratuais dele, só para você ter uma ideia. Ele tem contrato com o Flamengo até 2028. Tá? O contrato dele com o Flamengo, ele é longo. Como eu disse, ele tem 29 anos, ele pertence ao Márcio Bittencourt, que tem uma entrada muito boa aí no Bahia. Muito boa, tá? Existem outros atletas aí que já passaram aí pelo Bahia, desse empresário Márcio Bittencourt, que é um empresário muito influente no ramo do futebol. Ele é de Pitangui, o Juninho é de Pitangui, de Minas Gerais, e ele chegou no Flamengo em 15 de janeiro desse ano e tem contrato até 2028, portanto aí 3 anos de contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. Aí a galera vem perguntar, e aí, Jonas, o que você acha do Juninho para reforçar o Bahia na próxima temporada? Cara, a gente sabe muito pouco do Juninho. Muito pouco. A gente não consegue, com a passagem dele aqui no Flamengo, e outra informação clara, tá? Surgiram propostas na janela do meio do ano para o Juninho sair. O Flamengo não liberou o jogador. Não liberou. Mas nesse final do ano, pelo menos pelo que a gente está vendo, se esperava mais do Juninho na Libertadores, se esperava que o Felipe Luiz, por ter pedido o Juninho, ele fosse de alguma forma utilizar mais o Juninho, mesmo com a ausência do Pedro, o Juninho tem jogado muito pouco com o Felipe Luiz, tá, meus amigos? Então, se existem alguns atletas, existem alguns jogadores que não devem permanecer para a próxima temporada, é o Michael e o outro também é o Juninho, por isso o interesse aí do tricolor baiano. O Bahia não quer pagar e não vai pagar o que o Flamengo pagou, que são 5 milhões de euros. Acho que seria uma grande loucura
se o Bahia, por de alguma forma, tentasse pagar aí o que o Flamengo pagou, que eu acho que já foi uma quantia bem grande, né? Apesar que a disputa do Flamengo na época, lá para trazer o Juninho do Qarabag, era com o Sevilha, tá? Ou ele vinha para o Flamengo ou ele ia para o Sevilha. O Sevilha tinha interesse nesse jogador. O Juninho tem boas valências, cara. Tem boas valências, ele se movimenta bem, ele é veloz, ele é forte fisicamente, ele se machuca muito pouco, apesar de ter jogado aí muito pouco, ele se machuca muito pouco. E não tem como a gente fazer um diagnóstico de quem é o Juninho com a camisa do Flamengo, porque ele simplesmente pouco jogou. Eu trouxe aqui para vocês agora 15 jogos do Juninho, mas você pode ter certeza absoluta, meus amigos, que desses 15 jogos a minutagem é baixíssima. Sempre entrando no decorrer do jogo, os jogos que efetivamente ele foi titular, que ele jogou os 90 minutos, cara, se foi 1 ou 2, é muito. Então, assim, a torcida do Flamengo ainda tem o Juninho como uma incógnita. Ninguém considerou o Juninho uma contratação que deu errado e ninguém consegue considerar o Juninho uma contratação que deu certo, porque simplesmente, meus amigos, ele não joga, ele não teve oportunidade. Então, essa cobrança que muitas das vezes tem no Felipe Luiz. Porra, você trouxe o cara, você aprovou a contratação do cara e você não coloca o cara para poder jogar. Evidentemente, ele tem o treinamento, né? Ele vê o dia a dia, ele vê o treinamento e, de repente, nos treinos, né? Que a gente não consegue mais acompanhar como a gente acompanhava antigamente, de repente, o Juninho não tá treinando bem, enfim, não era o que o Felipe Luiz esperava, mas a questão é que ele pode parar no Bahia, cara. Pro Bahia, eu também não acho que ele seria um protagonista. Iria ajudar muito, porque a característica dele como atacante é uma característica que o Rogério Ceni gosta demais. Essa é a verdade. O Rogério Ceni gosta muito da característica desse jogador. Um jogador forte, que se movimenta, não que fica estático. Todo mundo sabe que o Rogério Ceni nunca gostou de jogar com o 9 efetivamente. Tá jogando com o William José porque é o que tem, é o que dá para fazer, é o que dá para jogar, né, meus amigos? Mas o Juninho é uma característica que o Rogério gosta muito. E o Juninho, ele consegue jogar de 9 e ele consegue jogar aberto pelo lado esquerdo também. Então, ele tem essa valência, ele tem uma presença de área aí muito forte. Mas, respondendo a pergunta dos amigos tricolores, seria uma boa contratação? Para compor elenco, sim. Para compor elenco, para fazer uma sombra com o William José, eu creio que sim. Agora, eu não consigo falar para vocês, acompanhando o dia a dia aqui no Rio de Janeiro, o dia a dia aqui do Flamengo, se ele é um jogador que vai chegar e vai dar muito certo, e vai estourar e vai ser um protagonista. Porque simplesmente aqui ele não jogou. Simplesmente aqui ele não jogou. Ele não teve oportunidade. Então, a própria torcida do Flamengo gosta do Juninho. Você pode ver nas festas aí em comemoração da Libertadores. Enfim, a torcida do Flamengo gosta do Juninho. Não tem ainda um diagnóstico de que se ele é bom ou ele é ruim, porque simplesmente ele não teve as oportunidades e a sequência que o torcedor achava que ele poderia ter, tá? Ele estava insatisfeito, ele pediu para sair na janela já do meio do ano aí do Flamengo, o Flamengo não deixou ele sair e agora surge essa oportunidade do final do ano. Eu acho que pro Juninho é muito bom e pro Bahia. Pro Juninho é uma oportunidade enorme dele jogar uma Libertadores, dele ter mais minutagem, dele brigar por espaço, sabe? Agora, sendo bem sincero para vocês, pro Bahia eu acho que ele vai, em princípio, contratar um jogador para ser coadjuvante, né? Mas que tem muito potencial, apesar dos seus 29 anos. Basta você ver os vídeos dele, ele sabe fazer gol de tudo que é maneira, ele finaliza bem, ele é muito veloz, forte fisicamente. Eu não quero ficar em cima do muro. A galera tá muito me perguntando, e aí, Jorge, você contrataria pro Bahia ou não contrataria? Você indicaria pro Bahia ou não indicaria? Cara, eu indicaria se o valor fosse compatível com aquilo que ele apresentou no Flamengo. Se o Bahia não corresse risco de ter um prejuízo, né, que o Flamengo está tendo, aí por sinal, o Flamengo pagou 5 milhões de euros, eu acho que se eu fosse um dirigente do Bahia, eu levaria, porque ele é um jogador com muito boa valência. Muito boa valência. Tá? Muito boa valência, físico, finaliza bem, é de grupo, não é um cara que causa problemas, sabe? E tem suas qualidades. Tem suas qualidades. Infelizmente, no Flamengo, não é que ele não jogou porque ele é ruim, gente. Não é que ele não jogou porque ele é ruim. Ele não jogou porque não teve espaço. Não teve minutagem. Não teve, sabe? Não teve a confiança do treinador, vamos dizer assim. É difícil. O cara chega, joga 3 minutos, joga 2 minutos.
entra nos acréscimos, sabe? Ou quando entrou como titular, entrou com o time todo desfigurado, com o time todo reserva, todo torto. A gente queria ver o Juninho um pouco mais com o Arrascaeta, né? Com o que o Flamengo tem de melhor. Isso não aconteceu. Existia expectativa até que ele fosse jogar a final aí da Libertadores. Ele acabou entrando com o Bruno Henrique porque não sabia se o Bruno Henrique ia ser punido ou não ia ser punido, porque perdeu o Plata e perdeu o Pedro, né? Então era o Juninho que ia para jogo. Mas o Bruno Henrique acabou sendo absolvido não, né? Ele foi punido com a pena máxima, porém sem retirar ele do campeonato, sem tirar ele dos jogos, e consequentemente o Juninho voltou novamente a ser reserva. Eu acho que seria uma boa contratação, uma contratação que vai fortalecer ainda mais o elenco e principalmente vai ter no elenco um jogador com uma característica diferente. Tá? O Bahia não tem um jogador no banco com a característica do Juninho. O que chega um pouco mais perto é o Thiago, isso é verdade, mas ainda falta a experiência, falta o porte físico, falta a presença diária que o Juninho ele pode ter. Então eu acho que seria, dependendo dos valores, não é para pagar o que o Flamengo pagou, mas dependendo dos valores, eu levaria o Juninho pro Bahia como uma aposta. Uma aposta, tá? Ele é bom jogador? Ele é bom jogador. No Flamengo não teve espaço. Eu acho que é muito mais uma oportunidade para o próprio Juninho do que para o próprio Bahia. Porque se o Bahia for futucar o mercado, ele vai achar jogador melhor que o Juninho. Eu concordo, tá? Eu acho que para o Juninho é uma expectativa, é uma oportunidade enorme jogar no Bahia. Uma oportunidade única e enorme de jogar no Bahia. Agora, se o Flamengo não conta com o jogador, quer emprestar ele, quer vender pela metade do preço, sabe? Eu acho que valeria a aposta. Valeria a aposta, olhando o que o elenco do Bahia tem hoje e olhando o que a gente tem de informações sobre o que o Bahia está procurando no mercado, tá? Então, eu acho que valeria a aposta no Juninho, tá bom? Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa Gol TV. Uma boa noite pra você, tamo junto, valeu!